do mundo, do mundo. E agora eu preciso falar, sabe de quem? Do Galo, que venceu o Corinthians na Arena MRV. O Luciano Dias conta e daqui a pouco a gente debate. Veja aí. Arena MRV lotada para um duelo de duas equipes que decepcionaram no primeiro turno do Brasileirão. As melhores chances do início do jogo foram do Corinthians, mas Matheus Mendes já mostrava que seria uma noite de muito trabalho. Quem marcou primeiro foi o Atlético. Garro colocou a mão na bola após cobrança de falta de Hulk. Pênalti. O próprio Hulk assumiu a batida para abrir o marcador. O Corinthians não desanimou. Destaque para o duelo Matheus Mendes e Yuri Alberto. O goleiro levou a melhor neste lance, mas poucos segundos depois, o atacante subiu sozinho para deixar tudo igual. Segundo tempo, e um cenário parecido. Um Corinthians que esbarrava em Matheus Mendes. Neste lance, o goleiro do Galo evitou que Yuri Alberto e Garro no rebote marcassem. O jogo ficou aberto lá e cá. E Hulk chamou a responsabilidade. Tentou uma, duas vezes. Até que aos 38 minutos, o camisa 7 cruzou, a defesa do Corinthians cochilou e André Ramalho cometeu pênalti em Paulinho. Hulk na cobrança e é o segundo do Galo. Deus está preparando para dar esse hat-trick aí, aqui com a camisa do Galo, né? Mas tá chegando os dobletes aí, tá sendo importante também, a gente acaba comemorando. O Corinthians tentou pressionar. Bianco ainda foi expulso no finalzinho. Não adiantou. Final na Arena MRV, Atlético 2, Corinthians 1. Não foi um jogo muito bom na parte técnica, mas a gente acaba superando, né, na parte tática, na parte da vontade. Então não jogamos tão bem, mas conseguimos a vitória e no momento que a gente se encontra, na situação que a gente se encontra no campeonato é muito importante. Com a vitória, o Atlético chegou à 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 28 pontos. E com 2 jogos a menos, o time busca uma regularidade maior no segundo turno, para brigar na parte de cima da tabela. Já no Corinthians, sinal de alerta ligado. A equipe está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Y todo lo que yo había imaginado, lo imaginé mal, muy mal. Entonces, el equipo no se encontró la primera parte cómodo y la responsabilidad de Isu fue mía. Contento en definitiva por la victoria, era necesario e importante ganar hoy. Y además estábamos jugando contra un equipo muy fuerte, con buenos jugadores, con un gran entrenador. Muchas veces este tipo de partidos se resuelven de esta manera, ¿no? Por la mínima diferencia. O Milito, ele me agrada muito porque a honestidade dele não fica de muito trelelê nas coletivas. Ele vai direto ao ponto, ele assumiu que ele imaginou uma coisa, o Corinthians surpreendeu e faz parte da estratégia também surpreender o adversário. Faz parte da estratégia. Ele demorou um pouco demais e correu riscos demais para entender o que o Corinthians queria do jogo e esse risco, mas assim, ficou muito claro. Mas aí o Atlético acabou não jogando bem, mas vencendo contra o Juventude. Jogou muito bem e não conseguiu ganhar e empatou o jogo. Tá tudo certo. Agora, tem uma coisa que para mim é inadmissível. Inadmissível, e o Galante citou aqui agora o Matheus Pereira, o Lautaro, que é a questão de competir, não desistir do jogo. Milito, você precisa colocar isso na cabeça de todos os seus jogadores, porque parece que tem alguns que não estão entendendo. Nível de concentração tem que estar lá em cima, Competir, não pode desistir do jogo, não pode desistir da bola, que nem o Paulinho no lance do pênalti. Então, o que acontece? Tem que competir mais. Ah, mas faltou isso ontem. Talvez tenha faltado, sabe por quê? Porque o Garro não pode desfilar em campo sendo o principal jogador do Corinthians. E o Yuri Alberto, desculpa, ele não pode cabecear uma bola na marca penal livre com 3 jogadores assistindo, porra. Não é possível que vocês não viram. Não é possível que vocês vão ficar olhando, um vai esperando o outro. Mas esse é o nível de coletividade que vocês acreditam? Não, pra que eu vou fazer? O Elton tá aqui do meu lado. Pra que eu e o Elton vamos fazer? O Valu tá aqui. Pra que nós três vamos fazer se o Galante tá aqui? Não.
se atira na bola, meu irmão. Por isso que eu vejo o Lianco jogar e eu fico com o negócio apontado pro céu. Porque o cara é louco e tem que ser doido. Você tem que ser doido em tudo que você vai fazer. Você é normal na vida? Pode até ser, mas no que você faz você não é tão normal, não é, galante? Você é galante porque você é do Galo? Não, porque é meu sobrenome. Ah, tá. E a coisa se encaixa. Galanteador. Ô, Everton, agora uma coisa a gente tem que falar pro torcedor, né? Ganhou, fez o dever de casa, mas o Atlético não jogou bem. Né? O Milito chamou a responsabilidade do primeiro tempo para ele. Agora o Atlético tem se transformado num time muito burocrático para poder chegar ao ataque. O Atlético tem uma transição muito lenta. Tem uma dificuldade, né? O Atlético faz uma barreira de 5 lá na frente, que começa com o Scarpa, Bernard, Hulk, Paulinho e Arana, esperando a bola. Falta uma criação. Falta alguém criar para algo diferente acontecer. O gol de falta, o pênalti que resultou da falta, foi uma jogada individual do Hulk, que ele sofre a falta. Né? O lance do pênalti foi uma esperteza do Paulinho. Então, foram 2 lances que jogadores colocaram o seu potencial ali, o seu diferencial, e o Atlético fez 2 gols. Agora, ainda tem coisas que têm que ser corrigidas. Né? A gente viu o Bruno Fux penando para poder marcar o Yuri Alberto e aquele lado direito do Atlético foi muito sobrecarregado. Ele recebeu um amarelo no início da partida e eu temi que ele fosse expulso no primeiro tempo. Sim. Né? E aí sentimos falta do Saravia nesse jogo ali, que o Elton já tinha falado aqui em outras oportunidades. A gente vê o Fausto Vera chegando por ser o homem de confiança do Milito. Mas quando você analisa o que o Alan Franco estava jogando e vê o que o Fausto Vera está jogando agora, você fica em dúvida de entender. Não é o melhor que está jogando. O Fausto Vera ainda precisa de uma adaptação, pode ser que ele faça um futebol melhor do que ele tem apresentado. É só o segundo. O segundo jogo. Né? O segundo jogo. Mas o Alan Franco ganhou como bonificação pelo grande momento que ele está vivendo e para o banco. E para o banco. Isso ainda é uma coisa que pode até criar um impacto na gestão do grupo, né? Desmotivar, por exemplo, o Alan Franco. Alguns pontos ainda precisam ser melhorados. Agora, Matheus Mendes, melhor em campo para mim. Mostrou que o atleta está muito bem servido de goleiro. E a questão da bola aérea, né, cara? Isso não é de hoje, não é problema do Milito, ela vem de antes. O Atlético tem uma desatenção na bola aérea, é um Deus nos acuda todo o jogo do Atlético. Mas olha uma curiosidade. curiosidade. Como tomou. É o primeiro gol de cabeça que o Atlético toma no Campeonato Brasileiro. Mas tinha sido um problema grave ano passado. Sim, então, ele foi grave no início da temporada, foi gravíssimo no início da temporada. A gente pensar Campeonato Mineiro, ele foi gravíssimo também. Era sempre quando tinha bola aérea, não precisava entrar, mas era um desespero que o torcedor tinha. Ela foi corrigida. A gente pode dizer que ela foi corrigida de jogos para cá? Sim, o Atlético veio a tomar o primeiro gol dele de cabeça ontem. Estamos na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético no 19º jogo, porque ainda tem um jogo faltando, que é contra o Grêmio. Então, assim, o jogo de ontem, você pode pegar ele como exemplo para você não fazer mais, para você não copiar esse tipo de jogo. A forma que o Atlético jogou, o jeito que jogou, acho que a baixa intensidade do Atlético. O Atlético, um time que tem os 4 jogadores de frente que tem, Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk, ele não pode oferecer tão pouco ao seu adversário jogando em seu domínio. Então isso me preocupa bastante. Você tendo também o Arana, as facilidades que o Arana pode construir para esse time do Atlético e você não amassar, você não agredir, você em momento nenhum causar desconforto ao Corinthians, porque o Corinthians fez um jogo muito tranquilo, muito de boa. O Corinthians, se ontem, gente, o jogo, vamos lá, tem 20 minutos do segundo tempo, vou pegar 20. Se você só pegar tudo que foi o jogo, você daria vitória para o Corinthians. É claro que não existe essa matemática no futebol. Um time que joga pior pode vencer o que joga melhor, isso é fato. Eu estou falando assim, se você faz um recorte de 75 minutos ou de 80 minutos, você daria sim a vitória para a equipe do Corinthians. Mas não é assim que funciona. Então, tem jogos que o importante é vencer. Por várias vezes eu disse isso aqui e eu não vou dar um passo atrás agora. Eu vou continuar falando. Tem jogos que é importante vencer. É claro que o torcedor do Atlético, por ter lotado o estádio, por imaginar que o Corinthians é a baba do boi cansado, e não é a baba do boi cansado. E outra coisa, com o novo treinador, o Corinthians mostrou gradativamente uma melhora. O Corinthians vinha de 3 resultados com o seu novo treinador,
De 9 pontos possíveis, ele conquistou 7. Então você vê uma melhora nesse time, você vê um entendimento maior do novo treinador. Então o Atlético venceu o jogo, ponto. Agora abaixa a poeira, senta todo mundo na sua mesinha e vamos pensar. O que aconteceu de errado para esse time não render? O que eu preciso fazer para já no jogo contra o Criciúma eu mostrar um futebol melhor e eu buscar 3 pontos? Antes tem o CRB. E tem o CRB também. Estou falando do Campeonato Brasileiro. O que fazer para pegar e conquistar os 3 pontos? Tem o desafio da Copa do Brasil, que é uma outra roupagem para a dinâmica do resultado. Mas pensando no Campeonato Brasileiro, onde o Atlético precisa muito melhorar a sua condição, o Atlético é 9º colocado. Não condiz com a realidade do que é o elenco do Atlético e o que se pensava no início do campeonato. Claro que então o Atlético precisa de uma mexida. Claro que a gente precisa destacar 2 jogos a menos e tal, mas não quer dizer que tem 2 jogos a menos. jogo. São 2 com os 3 Atlético primeiros. Paranaense e Grêmio. São 2 jogos. Então, principalmente em relação aos primeiros colocados, que já tem 20 jogos e o Atlético tem 18. Mas não é garantido que o Atlético vai vencer os 2. Pode perder os 2. Mas a gente precisa colocar isso, pesar isso, tá? Agora, o Valu, enquanto a gente falava aqui dessa questão dos jogadores como o Scarpa, o Bernard, não terem aparecido tão bem no jogo ontem, o Valu disse, olha, eu consigo falar sobre isso. Você achou um motivo para isso, Valu? Cara, podem existir vários, né? No meu entendimento, o Milito não falou a respeito do que necessariamente ele errou, mas eu vou voltar aqui. No primeiro tempo, o Atlético fez diferente do que esse time do Milito costuma fazer. Ele construía o jogo, começava desde lá de trás, apenas com os 2 zagueiros, fazendo isso com Batalha e fazendo isso também com Alonso, colocando o Arana e o Fux na função de lateral direito. Quando o Breno chama a atenção da dificuldade do Fux, especialmente no primeiro tempo, é que o Milito, e aí repito, ele não disse no que ele acabou errando na estratégia, no entendimento dele, tá, pessoal? Ele é quem disse isso na entrevista coletiva. O Fux vai funcionar bem pelo lado direito quando o Atlético, na minha opinião, quiser construir o jogo, como fez no segundo tempo, com 3 zagueiros. Mas aparecendo eventualmente já no campo de ataque, como ele apareceu no primeiro tempo, eu não enxergo utilidade nele, com todo respeito ao jogador. E aí sim, quando o Milito quiser construir esse tipo de jogo, como ele fez no primeiro tempo, eu acho que a escolha adequada é o Renzo Sarabia, sem a menor sombra de dúvidas. Tanto que o Atlético volta para o segundo tempo, no segundo tempo coloca o Lianco no lugar do Fux, só que ele muda a maneira de construir também. Ele constrói aí sim com 3 zagueiros desde lá de trás. Por que eu acho que o Corinthians colocou muitos problemas para o Atlético? Porque podem observar, quando essa bola estava nos pés dos 3 zagueiros, o Corinthians não marcava o Atlético. E aí fazia uma última linha com 5 jogadores, o Ranieri entrava entre os 2 zagueiros e se tornava uma linha de 5. À frente dessa linha de 5, a gente tinha o Rian e o Santana, e mais à frente uma espécie de trio, com o Garro e o Yuri Alberto e com o Romero. Isso dificultava muito. O único momento em que o bote era dado no zagueiro, era no zagueiro mais próximo ao campo de ataque. Ali era feita uma semi-pressão, mas de resto, o Corinthians deixou o Atlético construir tranquilamente com seu sistema defensivo. Acho que cabe um pensamento para o Milito. Você, às vezes, não é questão de 3 zagueiros, tá, pessoal? Mas eu acho que no segundo tempo ficou faltando mais um jogador com capacidade de construir devido à maneira que o Corinthians marcou o Atlético. Muito confortável, eu acho que no seu segundo tempo ali ficou o Corinthians. O Atlético criou pouco, resolveu o jogo, porque tem um jogador desde 2021 que resolve jogos, mesmo quando o Atlético não joga bem, mesmo quando ele não joga bem. Aliás, eu achei que Scarpa, Bernard, Hulk, Paulinho, o próprio Arana não fizeram um grande jogo, mas isso acontece. Acho que principalmente você me perguntava do Scarpa no primeiro tempo, o HG, o Atlético colocou um pouco mais por dentro o Scarpa do lado direito, o que faz muita diferença. Mas o Corinthians forçou isso. Forçou. Mas a maneira que o Milito colocou o Atlético em campo também para construir com 2 zagueiros, eu acho que foi um fator. Aí no segundo tempo, quando ele coloca de fato o Lianco, que o Lianco entra no lugar do Fux, mas é muito mais do que isso. O time muda a maneira dele de se portar em campo. E aí sim, abre o Scarpa bastante pelo lado direito, abre o Arana, e só para destacar, né? O Matheus Mendes foi o melhor jogador da partida. E tem uma questão aqui, pessoal, que a gente precisa destacar. Você manter 3 zagueiros, e, obviamente que os 2 volantes, eles precisam se resguardar. Mas você tinha ali, você ia jogar, pega a tabela e olha o que é o ataque do Corinthians na competição. Faz gol contra ninguém, tá? Entre os 3 piores da competição.
você se resguardar tanto com a dificuldade que teve. Agora, eu estou de acordo, me parece um erro você sacar o Saravia do time. Me parece um erro sacar o Saravia do time. E um outro erro, até agora, não me convenceu. Pode ser que com o tempo me convença. Eu não estou vendo futebol para o Fausto Vera ser titular desse time, não. Porque ontem a entrada do Alan Franco melhorou o time. Então, assim, eu entendo as convicções do Milito, ele dá treino, ele conhece, ele banca. O cara chegou, meteu a camisa ali e é titular absoluto, mas não sei se tem encaixe para ele nesse time, não, viu? Eu acho que precisa ter muito cuidado. E sacar o Saravia, para mim, também é um erro. O que me chama a atenção, o Valu falou uma coisa que eu percebi nitidamente ontem. Você deixar os zagueiros do Atlético ou os volantes fazerem a criação da jogada, ela não chega lá na frente. O que a gente vê é muito passe para o lado. Né? O Atlético tem uma dificuldade, me lembra muito handball. Quando tá aquela linha de frente, o cara vai tocar, aí toca para o lado. Vai bater, toca para o lado. Aí fica roda. Cara, o Atlético pode ter 90% de poste de bola, mas não é efetivo. Essa poste de bola não é efetiva. Tá faltando alguém. Ontem eu fiquei na expectativa que o Bernard, por exemplo, recuasse para poder receber essa bola, para poder sair. Ele não recuou. O que ele fez contra o Juventude. Exato. Tem uma grande lição nesse jogo de ontem. O que fazer quando o adversário deixar apenas os nossos zagueiros construindo? Porque a gente não está falando de caras que são incapazes com a bola no pé, não. Mas o adversário simplesmente deixou o Atlético no momento em que essa bola ficava nos pés dos zagueiros. E quando ela chegava no campo do Corinthians, ou pro Scarpa de um lado, pro Arana, pro Bernard, pro próprio Paulinho, pro Hulk, que em algum momento eles estavam muito bem acompanhados. Só que tem um detalhe, isso, quando o Atlético não tinha ainda todo o elenco à disposição, essa dificuldade era clara. Qualquer adversário vinha aqui a lição e se tá fechava. Arrumar alternativas para sair de seja uma bola mais comprida. Os adversários se fechavam, o Atlético tinha sérias dificuldades para entrar. Hoje, o elenco completo, reforçado, e o Atlético continua com dificuldades. Então o Milito vai ter que quebrar a cabeça e pensar no que fazer. Reafirmo, acho que a volta do Saravia pelo lado direito pode ajudar, e repensa o Fausto Vera de titular. Isso vai resolver o problema? Se vai resolver, eu não sei. Mas do jeito que fez ontem, não funcionou. E outra coisa, os adversários vão se fechar contra o Atlético. Por quê? Porque você tem um quarteto de frente aí que, sinceramente, poucos times têm no Brasil. Então os caras vão fechar. Então você vai encontrar vários Corinthians pela frente no Campeonato Brasileiro se portando do mesmo jeito como ontem. Você vai ter que ter alternativas. Só assim, não acho que jogou mal, tá? Eu acho que faltaram alternativas. O Milito fez, para mim, uma leitura equivocada, especialmente no primeiro tempo. Ele conserta isso no segundo tempo com o Lianco entrando e, repito, o Atlético construindo com 3 zagueiros. Julgar mal, acho que foi contra o Vitória. Mas ficou claro, tem uma grande lição nesse jogo aí pro Corinthians, pro Milito realmente se debruçar. O que fazer quando adversários bloqueiam todas as nossas fontes de criação, lado e meio de campo. Daqui a pouco eu quero ouvir mais o... Ô, Galante, o que você ia falar em cima dessa o Valu falou sobre essa questão do atleta ter opções. Ontem, por exemplo, a gente está falando aqui que Paulinho, Hulk, Scarpa, Bernard, né, não foram bem. Chegou num determinado momento do jogo que eu fiquei pensando, o que o Milito pode fazer? Aí olha para o banco. Ele tentou. Não, mas você olha para o banco. O Atlético precisa de contratar um atacante. É necessário para o Atlético. O Atlético, se você olhar, vou pegar um velocista. É o Palácio. Mas o Palácio não entra. Ele desistiu do Palácio. Aí você pega, quem mais está no banco? Igor Gomes. O Igor Gomes já tem uns 5 jogos que sequer entra. Ele era titular, perdeu a titularidade, não entra. Vem o Vargas. Cara, o Vargas é aquele tipo de jogador que você não sabe qual que é o dia dele, né? Ele tá no dia de decidir, ele não tá no dia, aí ele entra para poder jogar mais recuado, para poder tentar fazer aquele... Cara, não é isso. Eu acho que é até bem fora da característica dele. Entrou porque era a opção que tinha. A diretoria ainda tem que focar nisso. Falta um jogador ou 2 jogadores, um velocista, mas aquele homem de área. Paulinho não tá bem hoje, o Hulk não tá bem hoje. O cara, pra você poder jogar a bola nele, ele... É um Kardec há 10 anos atrás. Essa questão do Palácios aí tem que ser bem explicada, né? Porque o Atlético botou dinheiro e não foi pouco. Não foi pouco, foi muito dinheiro. E a época eu disse, né? Um dinheiro que, diante de outras necessidades, eu entendi que poderia ter sido deslocado, por exemplo, para mais um lateral direito. Mais um lateral. Para ser composição. Sim, sim. E aqui no dia a gente recebeu o Bruno Garcês, que falou que nem lá no Atlético Nacional de Medellín ele era a primeira... E foi uma
Prateleira. Segundo o que consta, uma responsabilidade do Siga. Segundo o que consta. O Siga apresentou, falou, trouxe, tá aí. Porque a o gente Siga não tá também falando erra, que né, não vai Gagé? virar, O mas Siga também mas erra. nesse O Siga momento também erra, mas para um time, para um Siga que estudou minuciosamente as qualidades do jogador, que convenceu a diretoria a contratar, tirar da responsabilidade agora do Siga também, eu não vou não. Porque senão fica fácil. Porque quando o treinador pede, vem e não rende nada, a gente não fala de treinador. Eu me lembro porque, pô, e esse Palácio, o Garcês aqui, mas e esse Palácio? Não, Siga, deu informações robustas sobre ele e tal. E o cara não joga. Agora, eu hoje pela manhã estive reunido com uma pessoa do Atlético que me disse abertamente: estamos precisando necessariamente de um atacante. Eu entendi que estamos no mercado para trazer um atacante. O Atlético, eu falei isso aqui, enquanto a janela estiver aberta, o Atlético está de olho. Eu não sei onde vai buscar, vai ter que ser fora, porque aqui só se for Série B, porque atacante de qualidade que não tenha feito o número de jogos que barra uma transferência, acho que vai ser difícil encontrar. Então vai ter que olhar para o mercado, e daí a necessidade de você ter um Siga para fazer essa captação, um diretor de futebol com robustez suficiente para entender de mercado, para ter uma carteira ali de jogadores, porque o Atlético precisa. É questão de necessidade, sabe? Não tem jeito, mas o Atlético está tratando, o Atlético está de olho. Mas não pode demorar demais, não. Tem um amigo meu lá em Divinópolis que ficou uma vida inteira. Eu morei lá no Pombal de 82 até 2003, até 2001, lá no Pombal. Ele ficava assim, eu tô com um projeto aí, até hoje ele está com um projeto. Nunca executou nada. Até hoje, toda vez que eu encontro com ele lá, eu estou com um projeto, mas nunca executou nada. Então não pode ficar só olhando para o mercado não, viu? Vitor, Siga, presidente Sérgio Coelho, a turma dos R's. Vamos, tá precisando de atacante. Vamos resolver o problema do homem. E o homem tem pedido. E já faz tempo que ele pediu. Mas está demorando demais para olhar para o mercado e resolver. Ai, tem que bater o orçamento. Aí vocês resolvem, tirando o jogador que está aí, empresta, vende, troca, olha para o mercado. Acorda! Aqui, se estiver dormindo no Oriente,